Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais uma aula de resolução de exercício. No caso, a gente está resolvendo exercícios de matrizes, utilizando a linguagem de programação C++. Então, no caso, a gente vai resolver aqui agora o exercício número 7. Nele está descrito o seguinte: escreva uma função que compare duas cadeias de caracteres, independentemente de letras maiúsculas ou minúsculas, e retorne a diferença ASCII dos primeiros caracteres diferentes, ou zero se as cadeias forem iguais. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se as duas cadeias são iguais, ou seja, as duas palavras que forem passadas para ele, as duas matrizes de char, se elas forem iguais, vai retornar zero. E se for diferente, vou pegar a primeira letra que tem diferença e subtrair uma da outra, como se fosse número mesmo. Aí vai retornar um número, esse número vai ser um número ASCII. Essa diferença ASCII, por exemplo, a diferença ASCII da letra A para a letra B, por exemplo, é 1. Por quê? B menos 1, que no caso B equivale a um número na tabela ASCII, vamos supor que o número seja 92. Então, a letra A equivale ao número 91. Então 92 menos 91 vai dar 1. Isso aí funciona para todos os símbolos da tabela ASCII, certo? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver, achar aí a tabela ASCII com detalhes, com o significado, com um código de cada um dos símbolos, para vocês poderem ter uma noção de como é que trabalha essa tabela ASCII. Então, nós vamos desenvolver esse exercício aqui. Primeiramente, a gente vai fazer aqui, criar um novo projeto, console application, C++, vamos colocar aqui o nome do exercício. X mat x07. Então a gente avança. Pronto. Agora a gente vai abrir um manager para poder pegar o nosso arquivo e começar a editar aqui. Então, primeiramente, eu tenho que pedir para o usuário as duas cadeias de caracteres, mas sabendo que elas são do tipo char, eu vou chamar um de cadeia 1 e outro cadeia 2. Eu preciso estabelecer um tamanho para ela. Como é uma cadeia de caracteres, ou seja, uma string, que a gente pode ser chamada assim, eu preciso estabelecer um tamanho para ela. Eu vou colocar o tamanho de 250, só para a gente poder começar aqui. Eu poderia colocar 10, poderia colocar 20, mas vou colocar 250 aqui. Então, eu vou pedir para o usuário digitar essa cadeia de caracteres. Como é que a gente pede para o usuário digitar? Eu vou dar um cout, digite duas cadeias de caracteres. Eu vou esperar o usuário digitar, mas para o usuário digitar a gente precisa utilizar aqueles comandos que a gente ensinou em aulas passadas. A gente coloca o fflush, stdin e preciso colocar o gets. Primeiro eu vou pegar a cadeia 1, depois eu vou fazer a mesma coisa, fflush, stdin, que a gente já explicou que esse stdin significa que eu quero limpar o buffer do teclado, por isso stdin, e eu coloco o gets, cadeia 2. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar, mandar essas duas cadeias de caracteres para uma função que ela vai me retornar 0, 1 ou a diferença de caracteres. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada diferença. E ela vai retornar a diferença, no caso ela vai guardar a diferença entre as duas cadeias de caracteres. Então a minha função, vou chamar ela de função mesmo, que eu passo para ela a cadeia 1 e a cadeia 2. Aí cabe eu fazer o seguinte, vou verificar se diferença for igual a zero, quer dizer que não há diferença entre elas, as cadeias são iguais. Cout, as cadeias de caracteres são iguais. NDL para pular para a linha de baixo. Se não for, eu quero que mostre a diferença de um para o outro. Então, cout, a diferença do primeiro caractere, pode ser, diferente entre as cadeias é colocar a diferença ASCII.
Primeiro cadeia de caracteres é, eu vou colocar aqui diferença. E vou pular para a linha de baixo. Aqui está o return 0. Agora, vamos ver se vocês lembram. A gente tem o comando aqui fflush. Fflush a gente precisa colocar a biblioteca para o fflush e do gets também, certo? Porque o próprio gets ele não reconheceu que existe o comando gets e não reconheceu que existe o comando fflush. Quais as bibliotecas que a gente precisa? No caso nosso, a biblioteca que nós vamos precisar é o... Eu coloco include o stdio.h. Certo? Vamos só verificar se deu certo. Só vocês começarem a digitar fflush aqui, aí já apareceu fflush. Ou então eu começo a escrever gets, aí ele já reconheceu que tem um gets. Antes não reconhecia. Agora, falta criar a função, né? O nome da nossa função, ela é do tipo int, porque ela vai retornar 0 ou a diferença entre os caracteres. Vou colocar função passando as cadeias, que é char. Vou colocar cadeia 1, que é de tamanho 250, cadeia 1, de tamanho 250, não, desculpa, ela tem que ser vazia, né? Como a gente já explicou, ela tem que ser de tamanho vazio. Por quê? Por causa que ela vai ser como se fosse ela vai ser um recipiente que vai receber o char que a gente mandar. Então, se ela for 250, eu vou mandar para cá 250 caracteres. Então, cabe a gente fazer a nossa função. O que a nossa função vai fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar, vou colar ela aqui embaixo. O que a função nossa vai fazer? Eu vou comparar as duas cadeias de caracteres. Como é que eu comparo as duas cadeias de caracteres? Tem uma função própria para poder comparar duas cadeias de caracteres. Se vocês lembram, primeiro vou colocar aqui a biblioteca que nós vamos precisar, que é a cstring. Então vamos lá, include cstring. A função nossa que nós vamos utilizar é a strcmp. Então vou perguntar if ch1, desculpa, strcmp de ch1 e ch2, se for igual a 0, quer dizer que as duas cadeias de caracteres são iguais. Então, return 0, que é a diferença entre os dois. Se não há diferença entre os dois, então quer dizer que as duas são iguais. Agora, caso não sejam iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer letra a letra para ver qual o primeiro caractere diferente. No caso, eu preciso saber qual é o tamanho de alguma das duas cadeias de caracteres. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, eu vou pegar o Mariana e Marie, como se fosse assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, o M é igual a M, é. O A é igual a A, é. O R é igual a R, I é igual a I. Agora, o A é diferente do E. Então o que eu preciso retornar? Eu preciso retornar a diferença de um para o outro. Diferença ASCII, certo? Ou seja, um menos o outro. Mas só que para isso eu preciso sair comparando todos os caracteres que estão em uma das duas cadeias. No caso, eu posso começar da cadeia de cima ou da cadeia de baixo. Tanto faz, porque eu quero a maior diferença que eu vou ter, no caso aqui, são 5, ou aqui vão ser 3, 4, 5, 6, 7. Ou vão ser 7. Então, primeiramente, eu preciso pegar o tamanho de alguma das duas cadeias de caracteres. Como é que a gente pega? Vou pegar aqui int, tamanho, e vou pegar através do strlen. Pegar o tamanho da cadeia de caracteres. No caso, eu vou pegar do ch1 como referência. Cabe a gente percorrer esse primeiro cadeia de caracteres. No caso, vou pegar aqui o nome Mariana, vou pegar ele. Se a gente sabe que sempre começa do zero, todo vetor começa, todo vetor, matriz também começa do zero. Enquanto meu i seja menor do que tamanho, meu i mais, ou seja, vou percorrer o meu vetor todo. O que eu vou fazer agora percorrendo meu vetor? Eu vou verificar se a primeira letra de um foi igual à primeira letra do outro. Mas, se for diferente, o que eu vou fazer? Se ch1i for diferente assim, exclamação igual, ou seja, exclamação eu estou negando, se ele não for igual ao ch2i, se ele for diferente, eu quero que vai me retornar a diferença de um para o outro. Então vai me retornar ch1
menos CH2. Só que faltou um I aqui. I. E aqui um I também. Então só vai me retornar essa diferença aqui de um para o outro. Cabe eu fazer uma questão que é a seguinte. Só para poder ficar mais correto no caso da nossa diferença, a diferença ASCII, para ser um número positivo, cabe eu verificar o seguinte. Eu vou verificar aqui se o número retornado, se a diferença for menor do que zero, então eu vou falar diferença igual a menos diferença. O que eu estou fazendo? Estou verificando se a diferença for uma diferença negativa para transformar ela em uma diferença positiva. Certo? Isso aqui por quê? Por causa que a diferença dos caracteres, por exemplo aqui, do A para o E, vai ser o A menos o E. A menos o E vai ser, no caso a diferença do A para o E é A, vamos lá, A, B, C, D, E. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Então a diferença entre os dois vai ser 4. Porém, 1 menos 5, que seria a diferença 4, mas só que 1 menos 5 vai ser menos 4. Então vai aparecer o número menos 4 lá na tela. Só que eu não quero que seja menos 4, eu quero que a diferença entre os dois seja 4. Então a diferença ASCII só para aparecer um número positivo lá na tela. Primeiro vou formatar o nosso código aqui e vamos ver o que vai acontecer quando mandar rodar. É sempre apertar isso aqui. Eu vou escrever aqui Mariana, Mariana. As cadeias de caracteres são iguais, porque o retorno da função é zero. Tá vendo aqui? Se o retorno da função é zero, a diferença é zero, então as cadeias são iguais. Agora, se eu escrever daquele jeito que eu tinha escrito, Mariana e Maria. A diferença ASCII do primeiro caractere diferente entre as cadeias é 4, como eu havia falado com vocês. Só para a gente poder ter uma ideia, eu vou colocar aqui barra barra, ou seja, vou comentar onde a gente transforma o número negativo em número positivo, e vamos ver o que vai acontecer. Vou escrever Mariana, Maria. A diferença é menos 4, conforme está descrito aqui. Agora, se eu inverter, vou escrever Maria e Mariana. 4. Certo? Agora vocês perceberam que fez diferença aqui quando a gente trabalha. E quando eu falo que a diferença ASCII, quer dizer o seguinte, que se eu escrever, vamos supor, Mariana, vou escrever Mariana. Os dois seriam praticamente iguais, mas como o A minúsculo é diferente do A maiúsculo, ele vai falar que a diferença é 32, quer dizer que tem 32 números, ou seja, caracteres de diferença do A minúsculo para o A maiúsculo, certo? Com isso a gente finaliza essa sétimo exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando por e-mail ou mesmo deixando um comentário aqui no vídeo. E, no mais, eu agradeço e bons estudos!